Bom, agora a gente está finalizando já a nossa primeira trilogia do canal, né? Primeira trilogia. Trilogia Sansô na veia. O primeiro foi ótimo, o segundo foi maravilhoso, o terceiro é... Vamos ver. Bom, como na praia noite sozinha e o dia depois, A Câmara de Claire também é meio difícil de fazer a sinopse, assim. Eu também acho difícil. Que é um filme mais de encontros, assim, não tem uma história propriamente dita, são personagens que muitas vezes não se conhecem, né? Vários núcleos que em algum momento se esbarram e aí de repente vem que todos eles se conhecem. Eu não diria que o filme não tem uma história definida, talvez ele precise só se aprofundar melhor nos conflitos que ele apresenta, né? Exatamente. Acho que essa já é até uma dos problemas dos filmes. Exatamente. Porque assim, se você já assistiu os nossos 2 últimos vídeos, que vão estar linkados durante aqui as cartelas e também na descrição, você sabe que a gente ama esse sujeito. Sim, e esse é o motivo agora para comprovar de que não existe clubismo aqui nesse entendeu? Canal. Que Exatamente. Não existe nenhum diretor preferido. Se faz filme bom, a gente elogia. Se faz filme que não é bom, a gente também vai falar. Paciência, né? Sim. Mas pra mim, O Dia Depois foi um dos melhores filmes do ano passado. E com certeza vai entrar nessa minha lista desse ano. Só que, tudo que eu elogiava muito nos outros filmes, de eu achar eles despretensiosos na forma como eles expunham a relação dos personagens, de ser uma coisa muito mais dos diálogos do que a trama em si, eu acho que aqui o filme ele acaba sendo feito meio que nas coxas, né? Exatamente, eu concordo muito que o filme parece que ele foi feito... Não sei se foi, mas parece que eu tenho um pouco a impressão que talvez tenha sido um baixo orçamento aí, porque na sessão que eu tava, eu não sei se era um problema da sala de cinema ou era da captação direta do áudio, mas o som tava muito ruim. E também em alguns momentos, algumas cenas dos filmes passam uns carros assim, que quase encobrem totalmente o diálogo das personagens. Eu não sei se aí é uma intenção dele de fazer algo bem natural, bem naturalista, né? No sentido de o que está acontecendo naquele momento, não vamos interferir em nada, mas ao mesmo tempo dá um pouco dessa impressão aí. Só pra contextualizar, esse filme ele se passa em Cannes, então ele foi gravado acho que durante o Festival de Cannes de 2016. Isso mesmo. Tanto que tem o pôster do Festival de Cannes de 2016. E ele, acho que por conta disso, por a Isabelle Huppert também está lá, acho que apresentando o L, né? Sim, sabe o que? Acho que ele pegou e falou, você vamos fazer um filme aqui rapidinho. Exatamente, e aí por isso que dá essa sensação de que foi feito nas coxas, porque é uma coisa que tinha que ser gravada em 1,5, 2 semanas, que foi acho que a duração das gravações. Tipo, qual que é a ideia que a gente vai ter? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. E, além disso, tem essas questões técnicas. Pra mim, não pegou muito essa questão do som, mas tem uma questão da imagem pra mim. Em algumas cenas noturnas, não sei se você reparou, sabe aquelas coisas quando você pega DSLR e filma numa luz fluorescente, fica aquelas linhas, ondulações? Sim. Tem um momento que isso acontece, com umas linhas amarelas assim, eu falo, mas cara, tipo... Você sabe que eu acho que isso nem me incomoda tanto. Eu acho que na parte estética, uma coisa que eu gosto nos outros filmes que nessa me incomoda muito é o zoom in e o zoom out. Ele usa assim, ó, vamos aqui. Assim, a rodo. Parece que não existe um critério estético. Finalmente você concordou comigo com isso. Eu falei na Praia Noite Sozinha que eu também não vejo propósito em usar todos os momentos. Tudo bem, tem um momento que tem um ápice dela, de desilusão, que ela cai, eu acho que faz sentido pra entrar mais. Mas em vários momentos, que nem você falou, eu acho que seja meio despropositado. Agora, por exemplo, no Dia Depois, que foi o segundo filme, essa turbulência do personagem principal, que ele é sempre meio perdido nas coisas, nunca sabendo agir com as duas mulheres que tem na vida dele, acho que faz sentido estar um zoom, porque tipo meio que a visão dele focando numa coisa, de repente em uma outra, porque ele não tem um foco direito. Sim. Agora, nesse filme, você não tem nenhuma empatia pelos personagens, você não sabe quem que é o personagem teoricamente principal dessa história, então, de fato, parece uma coisa só despropositada, assim. Sim, e outra coisa que me incomoda muito é a repetição da trama e a repetição até de algumas cenas. Tem uma cena em que a Min-hee, ela está na praia e parece que ela... É a mesma na exatamente. exatamente. E a trilha musical, ele utiliza a mesma trilha musical. Que é aquela coisa que é uma inserção, de repente. Sim. E outra coisa também que me incomoda mais... Mas só antes disso. Sim. Pode. Não, só pra contextualizar o porquê que ele fala dessa trama, de ser sempre a mesma. Por quê? Caso você não tenha assistido os outros vídeos, ou talvez momento não saiba... fofoca agora. Momento fofoca Coreia. É importante saber. O Hong Sang-soo, que é o diretor do filme, sim, ele teve um caso extraconjugal com a Kim Min-hee, que é a atriz desse filme. Teve todo um burburinho lá, por conta da ex-esposa aparecendo na mídia. Aí ficou, assim, uma coisa meio feia, né? Porque ficou ele, a ex-esposa e a Min-hee, assim, e as conversas, assim, foram todas expostas, e todo mundo ficou sabendo. Exatamente. E aí o que acontece? Desde o Na Praia Noite Sozinha, ele tá nisso. Foram 3 filmes no mesmo ano, que parece que é um fluxo de consciência dele. Sim, que ele é um conflito dele que ele ainda não tá resolvido. Sim. E aí ele vem... Assim, é óbvio que faz muito sentido a arte expressar o que o seu autor está sentindo no momento, mas
eu sinto que você poderia talvez pegar esses 3 filmes e juntar em um, ou pelo menos em 2. Sim, assim. e é uma coisa muito doida, porque tem uma cena em que a Min-hee, ela se encontra com uma outra personagem, X também, que aparece lá na trama, e ela começa a conversar sobre filme, porque de novo esse filme também é sobre cinema, né? Ele tem essa obsessão por falar sobre cinema nos filmes. Tanto que o homem que aparece seria meio que uma representação do Sansô, Sim, a Min-hee. Sim. E aí ela fala, né, numa das falas, ela diz que pra fazer filmes você precisa ser muito honesto com você, né, pra realizá-los, né? E acho que ele, de novo, tá sendo muito honesto. Honesto assim, demais, né? Porque, mais uma vez, ele tá falando sobre os conflitos dele, os dramas dele, a vida dele, né? Centrada nele. Então, as mulheres, elas se degladeiam, as mulheres, elas se descabelam, as mulheres, elas entram em estados de conflitos, assim, extremos por conta de um homem, né? Eu sei que eu não entendo sobre o contexto cultural. Eu não entendo sobre o contexto cultural da Coreia, não sei como a mulher é tratada lá, mas esse pra mim é um filme bastante machista, assim, né? Tem uma cena lá que é, assim, grita. E é uma coisa que, mais uma vez, parece que é despropositado, porque ele chega no final do filme, não tem julgamento nenhum sobre essa fala, as personagens, elas não se alteram de forma nenhuma, ou se alteram, é meio de uma forma pejorativa, porque essa mulher que recebe esses xingamentos e tudo mais, ela acaba meio que se submetendo às falas dele, sim, como que se aceitasse. Então fica um negócio meio que gratuito, sabe? A gente sempre comenta da violência gratuita gráfica, mas é tipo uma violência verbal gráfica que não faz o menor sentido. E só uma outra coisa que você comentou, de você achar problemático que as personagens elas girem em torno desse homem central, eu pego até o próprio exemplo do Dia Depois, que acontece uma coisa parecida. Sim. Só que eu acho que uma coisa que é interessante naquele filme é que você vê que todos aqueles personagens, inclusive as mulheres, são personagens miseráveis, que têm dores. Enfim, você consegue de alguma forma se empatizar com elas, entender os dramas pessoais. E eu acho que elas respondem também. Exatamente. E às vezes de uma não forma... Não é passivo, sabe? Ao mesmo grau, assim. Você vê que ele é um bonachão. Sim, porque tem até aquela cena que a Min-hee tá no bar e a gente até comentou que ela tem momentos de doçura e tem momentos que ela está extremamente brava. E isso fica muito claro na cena. Eu acho que isso é uma forma de resposta. E é uma coisa que a gente comentou também, de 2 personagens estarem em conflito e no mesmo enquadramento tem um terceiro meio que de manequim lá só observando. Sim. Então você consegue ver esses dramas pessoais, por mais que circundem um homem, é muito mais complexo. Nesse filme não, são coisas que orbitam lá e cá, mas que nunca de alguma forma se encontram, por mais que o filme tente fazer isso, né? Você chegou a assistir A Visitante Francesa dele? Não. Que também tem a... Sim, que é a Isabelle Huppert. E esse filme é uma coisa muito louca, porque tem as 2 atrizes que eu mais acho que admiro na atualidade. A Isabelle Huppert, eu acho ela foda, e a Min-hee também. Né? Inclusive, né? Melhor atriz a gente deu pra quem ano passado? A Min-hee no Napoleão sozinha, exatamente. Sim, mas nesse filme parece que ele pegou a Isabelle Huppert, assim, putz, é uma atriz foda, vamos usar ela aqui nesse filme. Parece que foi só por isso. Poderia ser qualquer outra atriz que não ia fazer diferença alguma pra trama. Assim, ela não traz nada de... Ela não traz uma nota a mais pro filme. E eu digo mais, eu acho que, inclusive, não só não traz nada a mais, como eu acho que as atuações são muito ruins nesse filme. São ruins. Eu não sei se a Kim Min-hee, ela não domina muito bem a língua inglesa. Era exatamente isso que eu tinha comentado com uma amiga. E é muito engraçado, porque se você vê nesse mesmo filme as cenas em que ela tá falando em coreano e as cenas que ela tá falando em inglês, uma ela parece totalmente robótica, ela não tem domínio do que ela tá interpretando. Não só ela, até a Isabelle Huppert. Exatamente. Parece que ela... Sabe São diálogos meio expositivos, Sim. assim, falando eu sinto sei lá o quê. O que eu entendi disso, talvez poderia ser estrangeiros, um certo desconforto em utilizar uma língua que não sejam deles, assim. E isso talvez entra naquela coisa que a gente comentou no início de ser uma coisa mais naturalista. Mas ainda assim... aí é naturalista demais, né? Mas ainda assim me causa um estranhamento aí que não muito bom. Assim. Ó, isso que você falou de estranhamento era justamente essa palavra que eu queria. Peguem esse filme, e pra mim, qualquer outro filme, se uma pessoa usa muito, isso é muito estranho, é porque a pessoa não sabe o que dizer. É porque o ator não sabe que fala deveria dizer. Principalmente nesse, né, que é um filme do Sansô, que a gente sempre comenta que ele tem aqueles momentos de discussão de relacionamento muito filosóficos e tudo mais. Eu acho muito fraco e, mais uma vez, que cai nessa questão de parecer meio às pressas, os personagens se referirem a todos os sentimentos deles por estranho. Parece que eles não têm uma motivação. Sabe o que é muito doido? Superficiais, sabe? Eu acho que isso volta muito a uma qualidade que a gente atribui a outros filmes que nesse ele não consegue. Porque nos parece que muitas vezes ele não utiliza roteiro. Ele dá uma ideia e os personagens começam a desenvolver os assuntos em cima disso. Nesse caso, parece que essa tática não funcionou muito bem. Porque os personagens não pareciam ter muita química entre eles, eles não conseguiam desenvolver um assunto.
Aí não dá pra saber se foi por conta dessa coisa da língua, se foi porque eles estavam correndo. Pela duração, que o filme tem 70 minutos. Exatamente. Né? Tem 70 minutos, mas pra mim parece que tem mais. É mesmo? Pra mim eu achei que tem mais, assim. Cara, eu não tive essa impressão. Pra mim foi um filme que... E olha que eu gosto muito dos filmes dele, assim. E eu gosto de filme curto. Eu fiquei feliz quando eu descobri que tinha 70 minutos. Eu também gosto de filme curto. Mas pra mim foi o contrário. Pra mim parece que foi muito rápido. Eu saí do filme e já tinha esquecido de metade das relações, das coisas que tinham acontecido. O que é muito diferente do que já acontecido com os outros dois filmes, que foram... Cenas ficaram muito marcantes na minha cabeça, assim. Bom, então o que eu tinha comentado lá no começo do vídeo, de eu achar que uma das coisas mais interessantes do cinema do Sansô é a capacidade que ele tem de expor a miserabilidade, como os personagens são miseráveis, no Dia Depois, mais pela comédia, e na Praia à Noite Sozinha, mais pelo drama, eu acho que nesse filme aqui, ele fica miserável pelo dadaísmo, né? Aquela coisa que não se entende muito bem. Não, me parece mesmo que é uma continuação dos outros filmes que parece que não tem uma conclusão, assim. É um Poderoso Chefão parte 3. Mentira, não é não. Mentira, Poderoso Chefão parte 3 outro nível. É porreta, não vem falar não. Mas já que a gente tá falando aqui do filme que se passa em Cannes... A gente acabou de passar pelo Festival de Cannes aí. Comentáriozinho aí. Mesmo se não estejamos lá, né? Estávamos de alma. Esse ano não teve Hong Sang-soo, mas aí o cinema oriental tava bem forte, né? E tinha o nosso senhor Cha Sang-ke, que... o ganhador da Palma, né? O Shoplifters, o Corrida. Corrida. E eu falo Coreda, mas eu sei que é Corrida, mas... Eu não sei se é Corrida. Eu falo Coreda, sempre falei Coreda. E também acho mais bonito Coreda. Que é um cara que é um sul-coreano que eu adoro aquele filme Poesia que ele fez. Não assisti. E ainda bem que ele agora voltou à tona, que os críticos elogiaram pra caramba esse filme. Inclusive foi o filme que teve a maior nota no The Screen Jury at Cannes. Mas acabou não ganhando nada, né? Ganhou o Ele FIPRESS. ganhou o FIPRESS? Ganhou o FIPRESS, o que me deixou bastante feliz. Eu sou dessas pessoas que não assistem as coisas, mas sou passional, já vou torcendo pelos filmes. Eu vou te falar que eu tava meio que torcendo pelo filme da Nadine Labaki, que o pessoal falou muito bem também. Tem aquele Cold War também, que é do mesmo diretor do Ida, também que ganhou o Oscar, que eu acho que é que é um ótimo filme também. E por mais que eu goste muito do Coreda, eu não esperava que ele ganhasse a Palma. Por mais que eu não tenha acompanhado também tanto, assim, mas até pelos que os críticos falaram, né? O pessoal falou bem, cara. Falou bem, mas não era mas não era também o filme que estavam falando melhor, assim, né? Era um dos melhores. Era um dos melhores? Confesso, mas... É um cara de peso, eu acho que coisa ruim não deve vir. A não ser que seja um terceiro assassinato. Aquele filme é um assassinato, a filmografia do Corrida. Eu não assisti esse também, ainda não consegui ver. É uma tristeza aquele filme. Logo esses filmes vão chegar aqui, quer dizer, logo, entre aspas, esses filmes chegam no Brasil. E logo nós estaremos comentando para vocês aí de casa. Que provavelmente vê o quê? Mostra de São Paulo Festival do Rio. E pro Festival do Rio, né? Então, e quem sabe ano que vem estreia, né? Exatamente. Infelizmente. Então, comentem aí o que vocês acharam de Cannes, comentem o que vocês acharam da Câmara de Claire. E falem aí qual que é o filme que vocês estavam mais torcendo, embora não tenham visto. A não ser que vocês estivessem lá em Cannes também, né? É isso aí. Então... Um beijo na bunda. Valeu e... Até mais. Até a próxima.